Graça e paz, irmãos. Amém? Eu queria falar um pouquinho que faço parte de uma fundação e uma agência missionária americana chamada Harvest Foundation. Essa agência tem mais de 30 anos trabalhando no mundo inteiro com ferramentas de equipar e preparar a igreja para servir. E tanto eu como o Fábio e Elizabeth estamos ligados à Harvest. Fábio e Elizabeth já estão nos apoiando aqui no Brasil, que nós também temos uma Harvest no Brasil, da qual eu também faço parte. E o nosso trabalho é servir. A nossa missão é servir. Nós temos uma visão e um entendimento de que o serviço é uma expressão de adoração. E uma coisa que me alegrou muito o coração quando nós estivemos aqui numa conversa com o pastor Silas, é que nós já estávamos vindo, às vezes os irmãos não me veem aqui porque eu viajo, às vezes eu não estou aqui, mas minha esposa está sempre aqui, e hoje ela está viajando. Hoje ela não está aqui, está viajando. Mas, independente de estar aqui, a gente está sempre envolvido no processo de estarmos diante do Senhor, no processo de trabalhar e servir ao Senhor. E uma das coisas que eu gostei muito nessa aproximação que nós tivemos com a igreja foi a mensagem que é pregada nessa igreja. É uma coisa que eu confesso aos irmãos, a gente que anda muito, a gente percebe que não são todas as igrejas que têm essa mesma mensagem. Que tem um líder ou um grupo de líderes que tem um coração preparado e disponível para ouvir verdadeiramente a voz de Deus nesse tempo, onde, na verdade, a igreja tem passado por uma fase muito difícil. Mas aqui eu tenho ouvido palavras impressionantes, maravilhosas. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Silas, pelo pastor Fábio, e a igreja aqui é uma igreja privilegiada nesse aspecto. Talvez os irmãos não saibam, mas eu gostaria de dizer, porque os irmãos estão sempre aqui, e de repente você escuta sempre a mesma coisa e acha que não, né? Que a mensagem... Mas eu tenho certeza que, pela expressão de amor que essa igreja tem com a própria liderança, os irmãos reconhecem isso. Eu queria hoje pela manhã compartilhar, e na mensagem de domingo à noite, o pastor Fábio começou a falar, e eu senti no meu coração que era exatamente isso que Deus queria que a gente compartilhasse hoje pela manhã. Eu queria falar um pouco sobre adoração, sobre serviço. E eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos e mostrar, através de alguns textos bíblicos e da história bíblica, que a adoração é um processo de cura, de libertação e de serviço e de relacionamento com Deus. Então eu queria começar mostrando para os irmãos como era a adoração, como Deus instituiu o processo de culto. Já nós podemos ver, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 25. É um capítulo que eu queria ler alguns versículos. Esse tema, irmãos, nesse tempo do Êxodo, esse povo estava saindo de uma escravidão de muitos anos. O povo de Deus era escravo, o povo de Deus não tinha expressão de adoração nenhuma. Eles não conheciam o cultuar verdadeiramente. E aí, aqui nessa parte da história, o Senhor chama Moisés, e eu vou ler o texto e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. A palavra diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofo azul e púrpura, carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiros, tintas vermelhas, e peles de animais marinhos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Até aí. Interessante nós vermos aqui, irmãos, que o Senhor mostra para Moisés o que ele queria que o povo trouxesse. Quando o povo sai do Egito, o Senhor dá uma ordem também para que eles peçam ao povo que doe coisas a ele, e o povo doa. E aqui o Senhor começa a ver que aquilo que eles receberam pode se tornar uma expressão de oferta, de adoração. Mas o que me chama a atenção é que as coisas do Velho Testamento, elas são as sombras
das coisas que se confirmam pelo novo. Então, aqui o Senhor está começando a criar um relacionamento de culto com o povo. Nós vamos ver no decorrer da história o povo aprendendo, e aí nós vamos ver que chega um determinado ponto que o povo cria um templo para adorar o Senhor. Então, eu queria compartilhar uma coisa que eu aprendi, que está aqui no versículo 6, e o resultado dela é o versículo 8. Aqui a palavra diz: azeite para a luz e especiarias para o óleo de unção. O que é que a gente pode ter no nosso tempo de hoje como um azeite? A Bíblia, se nós formos pesquisar, vamos ver que o azeite também simboliza o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo, simbolicamente. Então, quando você vem para um culto, você tem que trazer o Espírito Santo. Então, é um relacionamento de intimidade com o Senhor antes do culto. Você precisa trazer o azeite, você precisa trazer a presença do Espírito Santo. Então, às vezes eu fico impressionado como é que alguém pode assistir uma novela e vir para a igreja, depois da novela. Assistir todas aquelas barbaridades da novela e vir aqui para o culto. Como se não tivesse nada, acabou aquilo ali e eu vim para cá. Como é que a gente consegue vir para o culto sem trazer esse azeite? Como é que a gente pode apresentar-se diante do Senhor para um culto de adoração sem o Espírito Santo? Porque esse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo nos pede renúncia de muitas coisas. E uma outra coisa que ele pede nesse versículo é as especiarias para o óleo de unção. O que são as especiarias, irmão? As especiarias são os nossos talentos. Quando a gente vai aí nesse período de Êxodo, Deus ensina, Ele dá até a receita de quanto pesa cada coisa para que possa se fazer esse óleo de unção. E Ele vai ensinando. E aí Ele diz que isso tem que ser feito com a qualidade de um especialista, um perfumista. Então, na verdade, as especiarias são os nossos talentos. Você tem que trazer os teus talentos para cá. Cada um de nós tem um talento. Agora há pouco nós ouvimos aqui um grupo de irmãos com o talento que eles têm, adorando junto conosco ao Senhor. E às vezes o teu talento é lá fora, é no estacionamento. Às vezes o teu talento é na copa, é na cozinha. Mas há necessidade de você trazer o teu talento. E aí o Senhor diz no versículo 8: e me farão um santuário. Me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então esse povo aqui estava aprendendo a se relacionar com Deus agora, e o Senhor dá essa receita aqui para Moisés. Mas uma coisa interessante é que no Velho Testamento nós vemos um processo, e o estilo de adoração é o templo. Nós vamos ver que o povo vai aprendendo, daí nós vemos Davi chegar e fazer uma tenda. E depois vem Salomão e faz um grande templo. E aí eles começam a adorar então no templo. E aí é um relacionamento já bem diferenciado. Aí o templo, nós vemos aqui que o Senhor logo em seguida cria o tabernáculo e mostra para Moisés como é que tem que ser esse tabernáculo. E ele vem trazendo aqui toda a forma que ele quer. E ele vem ensinando. E vai criando esse relacionamento de adoração entre Deus e o povo de Israel. Até que nós chegamos no processo de um relacionamento pessoal com o Senhor. Aí eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de João, no capítulo 4. João capítulo 4, dos versos 19. Aqui nós encontramos Jesus numa conversa com uma mulher samaritana. Uma coisa interessante quando nós falamos do templo é que quando chega um determinado momento, Jesus vai lá naquele lugar onde eles estão fazendo um grande comércio no templo e quebra tudo. Ele vai lá e quebra tudo. A impressão que nós temos é que o templo era o lugar certo de adoração. Mas nesse tempo, o templo verdadeiramente era o lugar certo de adoração e deveria ser um lugar santificado. Mas já havia se quebrado esse princípio. E aí Jesus vem e quebra tudo. E aí quando eles questionam Jesus a respeito disso, ele diz: olha, vocês podem destruir esse templo em 3 dias. Eu faço um novo templo.
ele estava falando dele mesmo, claro, nós já temos esse entendimento. Mas eles lá na época não tinham esse entendimento. Diz, pô, levamos 46 anos, quase 50 anos para criar esse templo. Agora esse homem vem e diz que em 3 dias ele faz um templo. Então Jesus estava falando dele mesmo. E nós vamos ver aqui nessa conversa de Jesus com essa mulher, que ele muda, ele está começando a mudar o processo de adoração. Jesus começa a mostrar nessa conversa com essa mulher que a adoração já não é mais no templo. Eu gostaria de ler do verso 19 em diante, gostaria que os irmãos acompanhassem. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Ela está falando no monte Gerizim. E vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, e o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Olha que interessante essa conversa de Jesus com essa samaritana. Ele começa a dizer que há uma nova forma, há um novo formato de adoração. Ele começa a dizer para ela, gente, vem o tempo, e já chegou o tempo que nós não vamos adorar nem nesse monte, nem naquele templo. E aí, Jesus está falando dele mesmo, que ele é o templo. Ele começa a mostrar para eles que ele é o templo. E é uma coisa importante nós vermos que, quando ele lê nesses textos que diz que Deus procura adoradores, a palavra original não é procura, é deseja. Então, uma coisa importante que nós precisamos entender é que Deus não procura adoração, mas adoradores. Amém? O Senhor não procura adoração, Ele procura adoradores. Por que o Senhor não procura adoração? Porque Ele é um Deus que não precisa de adoração. Ele é um Deus que está cheio de adoração. Se nós vermos no Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, nós vamos ver que há os seres adorando o Senhor durante todo o tempo. Quando Isaías tem uma visão no capítulo 6, ele vê os serafins adorando, e eles adoram o Senhor o tempo todo, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E é uma coisa interessante nessa visão de Isaías, irmãos, que a adoração, ainda no Velho Testamento, também era uma sombra daquilo que nós iríamos, da forma como nós deveríamos adorar. E a adoração é uma expressão de serviço. Os querubins, os serafins estão servindo ao Senhor com adoração. E aí a gente, quando os irmãos conhecem, eu acho que muito bem esse texto, quando o profeta chega diante daquela adoração, ele percebe que ele não é digno. E se nós entendemos os primeiros capítulos de Isaías, a gente vai ver que Isaías está dizendo para o povo que o povo tem que mudar, que o povo tem que mudar, que o povo está fora do propósito, mas quando ele chega diante de uma adoração limpa, perfeita, ele percebe que ele precisa mudar. Aí ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí, isso quer dizer, irmãos, que a adoração nos aproxima do Senhor e nos mostra verdadeiramente quem nós somos. Ela também nos traz um processo de purificação. E aí nós vemos que o serviço do adorador é ir no templo, é ir no altar e tirar uma tenaz, uma brasa, e ele vai na boca do profeta e cura o profeta. É uma expressão de serviço. O adorador faz o serviço. Deus podia fazer isso, mas não é Deus que faz. A palavra nos mostra que o adorador, aquele que está voando 24 horas durante o tempo adorando o Senhor, ele vai lá no altar e tira uma brasa e queima a boca do profeta, e quando ele põe aquilo na boca do profeta, que o profeta havia confessado que os lábios dele é impuro, a palavra diz que ele tira a iniquidade e perdoa os pecados. Interessante a gente perceber que a iniquidade é tirada no processo de adoração. E o pecado também é perdoado. Mas
Quando nós vemos falar dessa questão da adoração, eu queria deixar bem claro que o Senhor não precisa de adoração. Mesmo no nosso processo de culto, no nosso dia a dia, nós vemos que se nós considerarmos o fuso horário, o Senhor recebe adoração o dia inteiro. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco, provavelmente tem um grupo que está começando a adorar por causa do fuso horário. Então, o trono de Deus está coberto de adoração. Então, o que eu queria deixar bem claro, irmãos, que o Senhor não busca adoração, mas busca adoradores. A palavra que nós conhecemos, El Shaddai, a palavra que nós conhecemos como El Shaddai, é uma palavra que nós aprendemos que o significado dela diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Mas ela quer dizer também um Deus que é mais que suficiente. A palavra El Shaddai quer dizer um Deus que é mais que suficiente, que não precisa de nada. Deus não tem necessidades, nenhuma necessidade. Mas nós vemos aqui nesse texto que Jesus compartilha com essa mulher, conversa com essa mulher, que nós lemos. Nós vemos também que a adoração, que Jesus começa a expor aqui, que a adoração é um tipo de relacionamento, que é um tipo de relacionamento que ele já tem com Deus, que ele já tem com o Pai. E nós também precisamos ter. Então, nenhuma afirmação é tão forte como essa, quando ele diz que o Senhor procura, o Senhor deseja. Porque nós vemos na história da palavra, quando o Senhor procura algumas coisas, quando ele diz que ele está procurando alguém para estar na brecha. O Senhor procura alguém para estar na brecha. No mesmo texto de Isaías 6, nós vemos que o Senhor procura alguém para representá-lo. Ele diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o Senhor está procurando pessoas aqui. Mas no caso da adoração, nós vemos que o Senhor deseja adoradores, para que possam se relacionar com Ele. Por que isso? Porque a adoração vai trazer um relacionamento onde nós vamos poder desfrutar mais do Senhor. A adoração é uma expressão de relacionamento, onde nós podemos conhecer melhor o Senhor e nós podemos desfrutar dele. Então, o interesse de Deus não é na adoração, mas no adorador. Assim como nós vemos que o interesse de Deus não é na oferta, mas no ofertante. A gente vê, eu queria que os irmãos abrissem Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo 9. Malaquias 1, versículo 9 diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa? Então a questão aqui, irmãos, não é a oferta, mas o ofertante. Lá no começo nós vamos ver que a palavra nos ensina que o Senhor se agradou de Abel e a sua oferta. Ele se agradou de Abel e a sua oferta. Mas ele não se agradou de Caim e a sua oferta. Então a questão aqui é o ofertante. Então, como Malaquias nos ensina, a questão não é a oferta, mas o ofertante. E a gente pode dizer isso da mesma forma como a adoração. Eu gostaria também que os irmãos lessem Efésios capítulo 1. Só um pouquinho, irmãos. Aqui. Efésios capítulo 1, versículo de 6 a 10. Diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, a fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as dos céus como na terra. Então nós entendemos aqui que foi para o louvor que nós fomos criados. É para o louvor que o Senhor nos chama, e é para o louvor que nós fomos criados.
E o propósito da adoração é o propósito da redenção. A adoração, ela é um instrumento de redenção. Quando Moisés é chamado diante de Deus para libertar o povo do Egito, o Senhor diz para ele: você vai a Faraó e diz para ele que eu quero que ele liberte o meu povo para que esse povo me adore. Então a adoração é uma redenção. No Velho Testamento isso também é uma expressão que é de transformação de vida. O povo sairia da escravidão e iria para um processo onde seriam livres e teriam uma vida justa. A adoração, nesse processo de libertação, ela traz a justiça, ela traz a liberação, ela nos torna livre. E é interessante que nesse processo de libertação do povo, o Senhor está deixando claramente que haveria um processo de cura e de justiça. O povo de Deus precisava ser curado e o povo de Deus precisava ser justificado. E aí no Velho Testamento ele faz isso, da forma como Moisés tirou o povo do Egito. Eu queria que os irmãos lessem em Zacarias, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 74. A gente vê também pela razão pela qual nós fomos criados e para que nós fomos criados. E aqui, Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele começa a dizer para aquelas pessoas, Lucas capítulo 1, versículo 74, quando ele está profetizando a respeito do Messias, Lucas 1, 74. Ele diz assim: no versículo 73 é um texto, e aqui no versículo 74 diz: de conceder-nos que, livres da mão do inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Então, Zacarias está profetizando que a libertação do Messias é para que nós nos tornássemos livres todos os dias, e para que nós o adorássemos todos os dias, né? Então, nós vemos aqui que esse é um propósito da adoração. Ela tem que ser entregue todos os dias, não aos domingos, não aos sábados, né? Não aos dias que a gente se acostumou com a religiosidade, mas nós precisamos adorar o Senhor todos os dias. E nessa conversa que Jesus tem com essa mulher, ele começa a mostrar que um novo tempo chegou, há uma nova forma de adoração, há um novo lugar para adorar. E ele deixa claro que isso seria um novo tempo de relacionamento. O Senhor agora requer uma nova forma de adoração. E aqui eu gostaria de compartilhar com os irmãos que essa forma de adoração é uma forma de serviço. Nós vamos ver que quando Moisés recebe as tábuas pela primeira vez, ele recebe aquilo que o Senhor preparou para o povo, ele recebe uma oportunidade de entregar para o povo aquilo que o Senhor havia preparado, e ele desce e dá de encontro com um processo de adoração terrível. Ele fica desesperado. E aí ele quebra aquelas tábuas, porque o Senhor já tinha dito para ele: esse povo aí não é o que você pensa. E aí quando Moisés quebra essas tábuas, ele destrói um trabalho que Deus havia feito. E nós vemos isso entre Êxodo 32 e 34, que Moisés é convidado de novo a refazer isso. E aí Moisés, então, é convidado pelo Senhor para preparar as pedras. O Senhor diz: agora você vai talhar as novas pedras e vai subir, e lá no monte a gente vai junto fazer isso de novo. É interessante nós vermos isso, irmãos, que Moisés aí começa a trabalhar, e ele vai para a presença do Senhor, e lá ele fica mais esse mesmo tempo, mais 40 dias, trabalhando, preparando aquilo. E aí tem uma grande diferença. Não é mais Deus que faz, é Moisés que faz.
Mas quando Moisés desce do monte, a glória do Senhor é vista na face dele. A primeira vez não, mas na segunda vez, a glória de Deus é vista na face de Moisés. Ou seja, o serviço produz a glória de Deus. Quando Moisés trabalha, a presença de Deus foi o mesmo período. Moisés havia ficado o mesmo período na presença de Deus. Mas ele, na segunda vez, ele participa da adoração. Ele participa do trabalho. Ele serve ao Senhor. E quando ele serve ao Senhor, a glória de Deus é vista no rosto dele. A gente percebe claramente isso. No tempo da primeira igreja, da igreja primitiva, a igreja aprendeu muito bem isso. E a história da igreja deixa muito claro que a revolução que a igreja causou no primeiro século não foi com o evangelismo, mas foi com o serviço. Eles não fizeram o evangelismo efetivamente, mas eles trabalharam com o amor de Deus pelas pessoas. Então, há um tempo da história onde as doenças, as enfermidades eram contagiosas também naquela época, e profissionais e médicos daquela época não queriam se envolver com aquelas pessoas, na maioria das vezes, eram tiradas de dentro da cidade e colocadas para fora, porque as pessoas tinham medo da enfermidade. Mas os cristãos daquela época tratavam dessas pessoas. Eles iam e trabalhavam e serviam com o que eles tinham aprendido no Senhor, de ter um amor, uma compaixão. O amor ao próximo era uma relação necessária para aqueles que tinham entendido o sacrifício de Jesus. Então a igreja resgata, de certa forma, essas coisas, e aí a sociedade fica com o olho desse tamanho, e o governo religioso e o governo político se assusta com a igreja. E aí começa até a perseguir a igreja. Porque o serviço, irmãos, ele transforma e ele manifesta a glória de Deus. E foi isso que a igreja primitiva fez. E foi isso que a igreja nos ensinou, de certa forma. E uma das coisas que eu gostaria de também deixar claro para os irmãos é que quando nós vemos em Filipenses 2, eu gostaria de ler Filipenses 2 com os irmãos. Filipenses capítulo 2, verso 4 em diante. Paulo está ensinando os filipenses aqui uma coisa muito importante, que para nós também é muito importante. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo à forma de homem, de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Essa expressão aqui é uma expressão impressionante de Jesus, quando ele deixa tudo aquilo que ele podia ter carregado como um Deus, ele abre mão de tudo e se torna um servo. A Bíblia diz que Jesus não se tornou um pregador, a Bíblia não diz que o Senhor se tornou um grande profeta, a Bíblia não diz que ele era um grande ministro, mas que ele era um servo. E Jesus então nos serve. Nós estamos aqui hoje pelo serviço de Jesus. Nós estamos aqui porque Ele nos serviu com a sua própria vida. E aqui Paulo nos dá uma ordem. Isso aqui não é opcional. Ele diz, tende em vós. Ele está dizendo aos filipenses aqui, gente, vocês precisam ter esse mesmo sentimento. É uma determinação. Vocês têm que ter isso. Isso serve para nós também, irmãos. Isso serve para que a gente possa desfrutar desse relacionamento com o Senhor. Em João capítulo 1 João, no versículo 4 em diante, aliás, 1 João capítulo 4, nós vemos aqui uma expressão onde a gente começa a entender essa mudança de relacionamento de serviço com adoração. João 4, versículo 19 a 21.
Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Então aqui a gente vê uma ligação clara da adoração e serviço. Se você ama a Deus, se você o adora em espírito e em verdade, então você também tem que amar o seu irmão em serviço, em uma expressão de que o amor de Deus em você se estende até o teu irmão e supre as suas necessidades. E isso não é uma coisa opcional, irmão. É uma necessidade que nós precisamos ter. Nós precisamos. E a gente precisa fugir desse perigo que a gente corre de adorar o Senhor só no templo, só na igreja, só aos domingos. Não há uma diferença na nossa vida secular, da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Não há diferença. O Senhor nos chamou para que nós fôssemos adoradores aqui e lá. E lá nós temos que adorar com o serviço. Aqui nós podemos adorar com as nossas expressões corporais, com os nossos talentos. Mas lá fora, nós temos que adorar o Senhor servindo. Então, nós precisamos ter essa percepção, porque as pessoas são muito ligadas ao templo. Eu lembro de um tempo que eu morei no norte do Brasil, tinha um irmão que ele sentava só num lugar. E ele ia na igreja e só sentava naquele lugar. E aí se alguém sentasse naquele lugar. Eu tenho a impressão, irmãos, que se a gente tirasse o banco daquele lugar, ele era capaz de chegar e ficar assim lá. O tempo todo. Por 10 anos eu estive lá naquela igreja, por 10 anos ele sentou naquele lugar. E a gente não via ele se envolver com mais nada. Mas religiosamente, aos domingos ele estava lá. Ele estava lá para cumprir o rito religioso que ele tinha. E muitas vezes nós vivemos isso. Muitas vezes nós passamos a semana inteira numa correria, numa luta, naquele dia a dia, e nos separamos. Lá no meu trabalho, eu sou conhecido como um crente. Eu sou conhecido como um cristão. Mas eu não expresso. Eu não vivo verdadeiramente isso. E quando nós quisermos adorar o Senhor, irmãos, verdadeiramente, nós temos que começar a servir lá fora. Nós precisamos transformar essa sociedade. Nós precisamos levar a justiça para essa sociedade. Nós precisamos manifestar a glória de Deus nessa sociedade. E como nós vamos manifestar isso? É quando eles olharem no meu rosto e verem a glória de Deus na minha vida. E eu quero dizer mais que, na maioria das vezes, eu não vejo a glória de Deus na minha vida. Mas as pessoas podem ver. Na maioria das vezes, quando Moisés desceu o monte, ele não sabia que o rosto dele refletia a glória de Deus. Mas as pessoas viram. E assim é, quando você serve, você não serve porque você quer aparecer, mas você serve porque você quer amar. Você serve porque você quer expressar o amor de Deus. Então eu queria deixar essa pequena mensagem para os irmãos, essa pequena texto aqui daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, daquilo que Deus tem cobrado de nós. Porque nós precisamos entender o senhorio de Cristo. Irmãos, o Senhor é Senhor de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus, no livro de Isaías, nos mostra que Jesus é Senhor de todas as coisas. Deixa eu só achar o texto aqui, irmãos, que eu quero compartilhar. Porque a gente possa entender, é Isaías 33, nos versos 22. Olha o que diz aqui Isaías 33, versos 22. Diz assim Isaías 33: porque o Senhor é nosso juiz. Então, Ele é Senhor do judiciário. Jesus é Senhor do judiciário, Ele é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Jesus é Senhor do legislativo. E Ele é o nosso rei. Ele é Senhor do executivo. Então nós entendemos aqui que Jesus é Senhor de todos os poderes, de todos os governos. E nós precisamos transitar nesse meio
entendeu? Como servos desse Senhor, como alguém que manifesta esse reino de justiça. E nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento, porque nós fugimos desses compromissos nessas áreas da sociedade. E essas pessoas legislam, essas pessoas criam leis, essas pessoas estão movendo a sociedade sem a percepção e sem o caráter de Cristo, que é nós que temos que demonstrar. Jesus é Senhor. Eu queria terminar essa mensagem mostrando aos irmãos um vídeo. Talvez os irmãos já tenham assistido, mas é um vídeo que fala sobre o senhorio de Jesus. Porque a palavra nos ensina que é por Ele que são todas as coisas. E para Ele são todas as coisas. Então eu queria terminar essa mensagem, passar a palavra de volta ao pastor, mas gostaria de deixar esse vídeo como um modelo de que nós precisamos nos mover em todas as áreas da sociedade como adoradores, como aqueles que têm uma expressão de amor no coração e que esse amor de Deus é tão grande em mim que Ele não pode ficar em mim. Ele precisa ser levado ao outro. E nós precisamos entender que o controle de todas as coisas ainda está na mão do Senhor e nunca vai sair da mão do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Porque aquele que vem do alto está acima de todos. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Para o artista, ele é o apogeu da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, a estrela da manhã. Para o astrólogo, o sol da justiça. Para o padeiro, o pão da vida. Para o carpinteiro, a árvore da vida. Para o biólogo, ele é a própria vida. Para o peregrino, o caminho. Para o estrangeiro, a porta. Para o médico, ele é o bálsamo. Para o educador, ele é o mestre. Para a pedagogia, ele é o alfa e o ômega. Para a matemática, o primeiro e o último. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o poeta, a mais bela poesia. Para o músico, ele é a mais linda canção de amor. Para o fazendeiro, ele é o semeador. Para o floricultor, a rosa de Sharon e o lírio dos vales. Para o juiz, ele é a lei. Para o advogado, ele é a testemunha fiel. Para o jornalista, ele é boas novas. Para o filósofo, ele é a sabedoria. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o descanso. Para o sedento, ele é a água da vida. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o soldado, ele é o comandante. Para o cristão, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Porque ele é o Rei dos judeus. Ele é o Rei de Israel. Ele é o Rei da justiça. Ele é o Rei da terra e do céu. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. O seu amor é sem limites. Ele é eternamente forte, totalmente sincero, eternamente firme, imortalmente gracioso, imperialmente poderoso, é imparcialmente misericordioso. Ele é o maior fenômeno que atravessou o horizonte deste mundo. Ele é a peça central de qualquer civilização. Ele é inigualável, é incomparável, a ideia mais elevada da literatura, a maior personalidade da filosofia, a doutrina fundamental da teologia. Ele dá força aos fracos, compadece dos encarcerados. Ele guarda e guia, cura os feridos, ele levanta os caídos, perdoa pecados, liberta os cativos, ele defende os oprimidos, ele recebe as crianças, abençoa os jovens, ele estima e dignifica os idosos, ele atende aos necessitados, ele recompensa os diligentes, ele defende os injustiçados, ele é a chave do conhecimento, a fonte da sabedoria, a porta do livramento, é o caminho da paz,
é a estrada da santidade, Ele é a plenitude da felicidade. Sua vida é incomparável, sua bondade ilimitada, sua misericórdia eterna, o seu amor não tem fim. Sua palavra é completa, sua graça é suficiente, seu reinado é justo, seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele é indescritível, Ele é incompreensível, Ele é imbatível, Ele é irresistível. Não se pode viver sem Ele. Os fariseus não o suportaram, mas perceberam que não poderiam impedi-lo. Pilatos não lhe pôde acusar e Herodes não conseguiu o matar. A morte não foi capaz de lhe dominar e o túmulo não conseguiu lhe segurar. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Jesus Cristo, nosso Senhor.